Pegou! O Curió Professor foi um pássaro que cantou e encantou por este Brasil afora. Este Curió foi mais uma obra de Deus em nossas vidas. Nasceu no dia 18 de dezembro de 2005, na cidade de Terra Boa, estado do Paraná. Usava a anilha número 0955, era oriundo do criadouro dos amigos, Luiz Aparecido Chiari, e Márcio Fabiano Chiari. Foi criado no Palito, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, pelo então tratador e amigo, Seco Mala, o qual ministrou aulas de canto desde o nascimento, ouvindo repetidas vezes o CD Ana Dias, selo prata 30 anos, na sequência de 3 plios, 4 vezes 3x3x4, e, uma vez 3x3x4x3x3x4, em tempo determinado. 10 minutos tocando por 10 minutos de intervalo. Instrução esta, que foi permanente, tanto em sua fase inicial, como adulta. Sua trajetória foi marcante, tendo em vista seu breve tempo de vida. Diz o amigo Seco Mala, que este pássaro era apenas um filhote, e já chorreava aos 11 dias de vida, dentro do ninho, o que vem a contribuir, ainda mais, para sua magnífica e brilhante história. Quando o Curió Professor tinha 2 meses e meio de vida, já separado, lá no Chiari, e em contínuo treinamento, o compadre e amigo, César Luiz Kozer, da cidade de Maringá, Paraná, com sua percepção apurada, o ouve churreando e marcando bem as notas, e acaba por adquirir este Curió filhote, que sem saber, viria a escrever sua história, tornando-se um dos melhores entre os maiores curiós do Brasil. César o levou para Maringá, Paraná, e logo notou que o Curió Professor era um prodígio. Com pouco tempo, ele já se destacava no meio de outros pardos, demarcou seu território, e abriu o canto precocemente aos 90 dias de vida, já com ótima voz, andamento, e melodia de arrepiar, porém não gostava muito de repetir. Nesta fase, ficava muito entre 1, 2 e 3 samaritas, o que nos leva a crer que treinou bastante esses módulos menores, levando-o a certa firmeza na colocação das notas, sendo que César continuou dando a devida atenção ao bichinho, que ao completar 9 meses de vida, já cantava com voz mais aberta, e com séries maiores de repetição, chegando até 9 samaritas, variava batidas de praia, ficando entre 3 e 8 tanto em passagens, como em arremates, e já tinha a capacidade de finalizar 80% das cantadas emitidas. César semanalmente estava na cidade de Cascavel, no Paraná, e sempre trazia gravações do Curió Professor. Quando eu não ouvia a gravação dele, logo dava um jeitinho, e ligava ao César, para ouvir o Curió por telefone. A partir desta fase, o compadre César começou a levá-lo em alguns torneios, no estado de São Paulo. Ainda pardo, César o levou em 3 torneios naquele estado, que pasmem, nos 3 torneios em que levou o Curió Professor, conquistou 3 primeiros lugares. Aí então combinamos de ir a um torneio juntos, e no sábado pela manhã, saí de Cascavel, Paraná, rumo a Maringá, Paraná, e quando chego lá, César resolve puxar na estaca o Curió Professor, sendo que eu nunca havia escutado ele cantar ao vivo, e sim, apenas em gravações, ou por telefone, como já mencionei anteriormente. Pois bem, eu já sabia que ele era muito bom, mas minha surpresa foi tamanha, ao escutar ao vivo, que logo exclamei: que bela cantoria, conjunto, ótima voz, andamento e melodia. Bem, confiantes na cantoria do Curió, arrumamos os apetrechos de viagem, carregamos o aparelho de som, o Curió Professor, e botamos o pé na estrada. Já no domingo, dia do torneio em Ourinhos, no estado de São Paulo, resolvemos que eu iria puxá-lo na estaca. Então chegou o momento e o fiz, embora era muito jovem na época, pois só tinha 10 meses de vida, e não demonstrando medo algum, simplesmente ele pialou, pialou, pialou e começou a cantar na surdina, como de costume. Logo preenchia o recinto, com sua voz limpa, melodiosa e harmônica.
À medida em que sua apresentação avançava, aumentava também nossa ansiedade, e o silêncio ia tomando conta do local lentamente. O pessoal, ali presente, então já com os sentidos aguçados, experimentou um estado de espírito de maravilha, encantamento, deleite, o que agradou inclusive aos ouvidos mais exigentes do meio. Neste momento, devido ao ótimo desempenho, identificado então um tipo raro de qualidade, e que há tempo não se via, tínhamos a certeza de que surgia um novo campeão, que ao término de sua belíssima apresentação, fora ovacionado pelo público presente, nos causando muita satisfação, e aquela sensação de dever cumprido. Bem, logo depois deste episódio, acabei adquirindo o Curió Professor, mantendo-o em rédea curta, durante exatamente 2 anos, período em que teve total prioridade. Eu o mantinha sempre isolado, longe de pardos, ou outros curiós, que apresentassem qualquer deficiência, e isto tudo somou para torná-lo um pássaro ainda mais sério. Sua instrução auditiva continuava a mesma, até então. Com o tempo, veio o amadurecimento, e puxava ele em estacas, dia sim, dia não, e ao menos uma vez por semana, eu o levava a passear de carro, o que por sinal, ele gostava muito, pois ao término de cada volta, ele crescia bastante, e nos permitia sempre um show à parte. Nesta fase, o Curió Professor foi aperfeiçoando ainda mais a sua cantoria e aumentou significativamente suas séries de repetição, chegando a atingir cantadas de até 21 samaritas. Neste momento, pensei em mudar o CD dele, que emitia séries mais curtas, porém, não o fiz, e isso viria a ocorrer um pouco mais à frente. Enfim, desta forma pude também contribuir para sua evolução, porém, o mantivera fora do circuito de torneios. Em agosto de 2008, o Curió Professor novamente muda de mãos, voltando automaticamente ao antigo proprietário, o compadre César. Para mim, a separação deste Curió não foi tão cruel, pois César morava em Cascavel, Paraná, e nesta época, então, eu ouvia o Curió Professor cantar praticamente todos os finais de semana. Então, eu e César, como conversávamos muito sobre as instruções do Curió Professor, decidimos em conjunto que chegara a hora de mudar o CD dele, e começamos a ministrar então o mesmo CD, Ana Dias Selo Prata 30 anos, porém na seguinte sequência: 3 plios 3 vezes 3 por 3 por 4, uma vez 3 por 3 por 4 por 3 por 3 por 5, e uma vez 3 por 3 por 4 por 3 por 3 por 5 por 3 por 3 por 6, em tempo determinado. 3 minutos tocando por 18 minutos de intervalo. Instrução esta, que seguiu continuamente desde então. César então decide participar dos torneios na temporada de 2009. Como o Curió Professor tinha aumentado as suas séries de repetições e tinha disposição para cantar em qualquer lugar, César começou então a levá-lo novamente a torneios, conduzindo-o de forma brilhante nas etapas em que participou. Logo nos primeiros torneios em que participou, já foi cantando sempre na ponta, distanciando-se na pontuação, o que o levaria a conquistar então seu primeiro campeonato brasileiro, e posteriormente também se sagrando campeão dos campeões, logrando os primeiros lugares nas 2 etapas, fato raro, e que o projetou entre os grandes curiós do Brasil, inclusive com astúcia, por ser o primeiro curió da região sul a conquistar tal feito. Já no ano seguinte, e agora em posse de seus novos treinadores, os irmãos gêmeos, Renato e Reinaldo Souza, da cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, que continuaram manejando o Curió Professor, exatamente da mesma forma que nós fazíamos aqui no Paraná, portanto, com muito esmero, o conduziram novamente ao título de campeão brasileiro no ano de 2010, sendo que, nesta temporada, passaram por um grande susto, pois sofreram um acidente de automóvel no percurso, mas não desistiram. Arrumaram um carro emprestado, para poder cumprir mais uma etapa do torneio. Vale ressaltar, que o Curió Professor ficou em primeiro lugar na segunda etapa do Torneio dos Campeões, nesta temporada de 2010, na cidade de Camboriú, no estado de Santa Catarina.
Já na temporada de 2011, o Curió Professor vinha muito bem, liderava o campeonato, e inclusive, nos proporcionou outro show à parte em Guarujá, São Paulo, em 2 de outubro de 2011. Continuou participando nos torneios, porém, não estava apresentando todo o seu potencial. O Curió Professor parecia sentir os 3 anos consecutivos com o pé na estrada. Enfim, participou ainda da antepenúltima etapa, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Neste momento, ele já estava sentindo algo, e não parecia mais um pássaro feliz. Mesmo assim, ainda viajou para a cidade de Marília, São Paulo, onde viria a participar da penúltima etapa do campeonato. Etapa esta, que fatalmente seria a última de sua breve vida, pois, neste dia, ele estava bem debilitado, e os gêmeos Renato e Reinaldo Souza acabaram resolvendo que não participariam deste torneio, para poupar e cuidar dele. O Curió Professor foi medicado e teve uma instantânea melhora, tanto é que, logo em seguida já subia a maritaca e cantava, como se nada tivesse acontecido, mas, infelizmente, nos parece que esta melhora seria aquela que muitos de nós já ouvimos falar, a melhora da morte, pois teve uma melhora súbita em seu estado geral, e acabou vindo a óbito horas depois. Este grande fenômeno chamado Professor nos deixou no dia 27 de novembro de 2011. O que em parte nos conforta é que o guerreiro Professor lutou até o seu último suspiro. Ficamos todos sem chão com a sua morte precoce, sem respostas. Porém, temos certeza que Deus não tirou ele da gente para nos punir por algo que fizemos, e sim porque era sua hora. Bem como ele foi precoce em sua chegada, também foi precoce em sua partida. Desta forma, e já ausente deste plano, ainda continuava liderando o campeonato. Porém, o Curió chamado Universo, que também havia proporcionado belas apresentações durante o decorrer deste campeonato, acabou conquistando um 5º lugar na última etapa que participara na cidade de Piracicaba, São Paulo, e com a posição alcançada, sagra-se campeão brasileiro no ano de 2011. Não custa dizer que as conquistas do Curió Professor, para nós aqui dos estados do Sul, e para os irmãos gêmeos, Reinaldo e Renato Souza, nos sentimos felizes, pois calculamos que este exemplar percorreu na faixa de 90.000 quilômetros, em 3 temporadas, ou seja, o equivalente a quase 3 voltas em torno do planeta Terra. Além disso, as despesas e os riscos foram maiores, e por tudo isso, suas conquistas se tornaram tão especiais para nós. Ainda gostaria de relatar que ao longo desses 2 anos em que o Curió Professor fez parte da minha vida, não passei um dia sequer triste, pois ele me proporcionou muitos momentos felizes, alegrando a minha vida. Teve a capacidade de me sensibilizar e levantar o meu moral, mesmo nos meus piores dias. Bem, dito tudo isso, deixo aqui a minha homenagem e o meu agradecimento a este magnífico Curió chamado Professor, in memoriam. A você, meu grande amigo, deixo minhas palavras. Que sinto saudades, que seu canto está gravado na minha mente e que todas as suas proezas neste plano ecoam na eternidade. Tenho certeza que está nas alturas ao lado de outros grandes campeões e que vem sendo muito bem cuidado pelo nosso Criador. Continue entoando sua canção aos anjos dos céus, e um dia iremos nos reencontrar, mas não agora. O Curió Professor nos serve como exemplo e referência de estilo, balanço e melodia, um grande astro dotado de musicalidade, capaz de seduzir e tocar nossas almas. Agradecimentos também a todos que fizeram parte desta história, desde a criação, ao treinamento e condução. Luiz Aparecido Chiari, Márcio Fabiano Chiari, Seco Mala, César Luiz Coser, Ilânio Nereu Loef Júnior, e aos irmãos gêmeos, Renato Souza e Reinaldo Souza. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço a todos. Wilson de Souza.